Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, olha o que Jesus fala aqui, quando ele está aqui ensinando os discípulos, dando uma instrução para nós, como orar. Se você analisar ali, tem uma vírgula, dando os passos de tudo aquilo que nós devemos fazer. Mas você, vírgula, quando orar, vírgula, vá para o seu quarto, vírgula, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Então aqui Jesus, ele nos deu a instrução exata daquilo que nós devemos fazer. A forma como nós devemos orar, como nós devemos proceder. Não ser repetindo a mesma oração toda vez, todos os dias, porque isso se torna algo ensaiado, se torna às vezes uma rotina. Todos os dias a pessoa ora a mesma coisa. E não deve ser assim. Você deve ter intimidade com o Pai, assim como você tem com o teu cônjuge. Quando você conheceu o teu esposo, a tua esposa, ou o teu namorado, a tua namorada, você não tinha que ficar ali mandando uma mensagem, se comunicando com ele ou com ela, trocando afinidades, descobrindo o que aquela pessoa gosta, o que vocês têm de parecido. É assim com Deus. Nós precisamos ter essa comunicação diária com o Pai, conversar com Ele. Jesus disse aqui, o Pai sabe, que o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Ele sabe. E nós precisamos ter um momento com Deus. A gente chama de devocional, Mas é um momento que a gente tem com Deus todos os dias. É aquele encontro com o Pai, fechar a porta do teu quarto, orar, colocar um louvor, falar com Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, eu gostaria muito de te ouvir, mas se o Senhor não quiser falar nada, eu vou entender também. Você precisa conversar com Deus, você precisa falar com o Pai. Jesus nos deu exemplos. Todos os dias Jesus se retirava para orar. Ele sempre esteve em comunicação, em ligação direta com o Pai através da oração. Se nós não orarmos, como nós vamos querer que as coisas aconteçam? A palavra já diz oração, ação. Quando você ora, no mundo espiritual há um mover, uma ação a teu favor. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não te possa ouvir. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado, que eu falei no devocional anterior. O pecado é a única coisa que nos mantém longe de Deus. Mas caso contrário, você tem a ligação direta com o Pai e você também tem o livre acesso para se colocar diante dele e pedir perdão pelos teus erros, perdão pelas tuas ofensas, porque Jesus aqui
no versículo 9, ele diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, ou o pão nosso de cada dia, dependendo da tua tradução. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Não nos deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou, ele nos deu a oração, um exemplo, um modelo. Não é que todo dia você tem que orar o Pai Nosso, todo dia você tem que orar a mesma coisa. Não, não é isso. Ele nos deixou um exemplo de como entrar na presença de Deus, se colocar diante dele: Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua santa e amada presença nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Eu venho aqui conversar contigo, Pai. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor quiser falar comigo, eu estou com os meus ouvidos atentos para te ouvir. E comece a falar com ele: Senhor, tu conhece o meu coração. Isso está me afligindo, isso eu não estou gostando, isso. Coloque para ele aquilo que está no teu coração. Se tem algo te incomodando, se tem algo que você precisa trazer para a luz, confessar uma culpa, confessar um pecado, terminar uma aliança com o diabo, porque enquanto você tiver algo em segredo, em oculto, escondido, não confessado a Deus e não foi posto aos pés da cruz, você está numa aliança com o diabo. Mas no momento em que você trouxer para a luz, você confessar, aí os teus pecados serão perdoados, você vai ser liberto daquela culpa, daquela dor. Então você precisa colocar o teu coração diante de Deus. Às vezes a pessoa tem uma culpa. Eu acho que eu poderia ter feito mais pela pessoa. Geralmente as pessoas passam por esse sentimento de culpa, de eu poderia ter feito melhor, quando elas perdem um ente querido ou ao fim de um relacionamento. Elas começam a analisar. E são fases do luto que ela precisa passar. E são fases também que, ao término de um relacionamento, as pessoas vão passar também. Elas vão se analisar aonde foi que eu errei, porque a culpa, ela não é só de um, não. A culpa é sempre dos dois. Se um relacionamento terminou, foi porque os dois deixaram a desejar em alguma parte. Não tiveram diálogo, de repente não conversaram, ou não conseguiram se entender, mas a culpa não é só de um ou de outro. Fica muito feio quando as pessoas terminam um relacionamento e começam a falar mal um do outro, porque o fulano, porque a ciclana, não. Assuma o teu erro. Eu errei com ela, eu errei com ele também. Poderíamos ter feito diferente, mas infelizmente não. Então, que cada um siga o seu caminho, não fiquem falando mal um do outro, sigam cada um o seu caminho. Vivam as suas vidas, que sejam felizes, que sejam realizados de repente com uma outra pessoa, enfim, mas não fiquem falando mal um do outro. A própria palavra diz ali que toda palavra que você disser contra alguém ou de alguém, você vai prestar conta diante de Deus. De cada palavra que você falou, se você amaldiçoou alguém, se você ofendeu alguém através de palavras, se você ficou, nessa fase, então se conserte com Deus, peça perdão para Deus, diga: Senhor, eu estava com a minha cabeça quente, eu não refleti,
Eu não orei, eu não te busquei, eu não pedi a tua direção e eu fiz assim. Confesse, reconheça que você errou, que você não consultou a Deus, que você enfiou os pés pelas mãos, que você não soube medir as tuas palavras, né? Então nós precisamos sim reconhecer os nossos erros, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu não deveria ter feito isso. Às vezes o nosso coração ele fica pesado quando a gente faz algo que a gente não deveria ter feito ou ter dito. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, ele sempre nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando nós fizermos algo de errado, ele vai puxar nossa orelha, ele vai dizer: ó, não faz assim não, assim não é legal. E a gente para e reflete, chama a nossa atenção, né? Então, às vezes, a gente não vigia em determinadas coisas. Nós temos um grupo, né? E ali as meninas postam material do nosso curso. E, às vezes, claro, né? Com a permissão da pessoa ali, algumas têm e existem, né? E-books gratuitos no Google ali, né? Para a pessoa baixar. Gratuito, é diferente. Mas tem e-books que devem ser comprados, né? Então nós precisamos vigiar nisso. Porque aquela pessoa que produziu aquele material, ela tem direito aos direitos autorais. Ela gastou o tempo dela, ela investiu dinheiro, ela investiu tempo para produzir aquilo ali. Agora eu compro um e vou sair passando para todo mundo. É errado, porque fui eu que comprei, eu adquiri aquele e-book. Eu estou dando um exemplo. E a palavra diz que a gente não pode usufruir do trabalho do outro sem remunerá-lo, sem remuneração. Por quê? Isso é algo ilícito, está errado, né? Então ali, por isso que lá no grupo não é permitido que as meninas fiquem passando PDFs de livros e de materiais, porque alguns que são gratuitos, ok, né? Alguns, elas, no nosso curso mesmo, né? A nossa mentora nos dá gratuitamente, mas daí é diferente. Mas tem e-books que, como eu disse, as pessoas fizeram aquele livro, escreveram ele mesmo digitalmente, mas nós precisamos comprar para ter acesso a ele. Agora um compra e passa para todo mundo. Isso é errado. Então nós precisamos vigiar nas coisas que nós fizemos. Tinha uma época, né, que todo mundo fazia cópia de CD. Pirataria. E isso é errado diante de Deus, porque eu não posso usufruir do trabalho do outro sem remunerá-lo. Quantos artistas, né, inclusive os gospel, pagavam para poder produzir um CD e não era barato. Tinha que pagar a produtora, tinha que pagar todo aquele estúdio, músicos, enfim, era muita coisa envolvida. Alguns conseguiam patrocínio, outros não, outros juntavam aquele valor para conseguir gravar aquele CD. Aí um comprava e fazia cópia, né? Tinha lá no camelô, todo mundo comprava. Mas e os direitos autorais daquela pessoa? E os direitos dela pela produção, pelo custo que ela teve, pelo trabalho que ela teve? Então, nós precisamos refletir nisso. Porque quando a gente faz isso, achando, todo mundo compra mesmo, mas nós não podemos pensar assim. Como diz as nossas mães, né? Nós não somos todo mundo. Então, nós precisamos refletir, porque nesses mínimos detalhezinhos nós caímos nas pequenas ciladinhas do diabo, abrimos as portinhas e às vezes não entendemos o porquê que uma coisa está amarrada aqui, o porquê que uma coisa não anda ali, porque de repente, em algum momento, eu não vigiei e fiz alguma coisa assim, que para mim não parecia errado, mas
Quando a gente é alertado através da palavra de Deus, a gente tem que pedir perdão. Senhor, é verdade, eu errei, eu não vigiei aqui. E cuidar para não tropeçar mais. Então, o Espírito Santo, ele nos dá o alerta. Ele nos mostra, não vai por esse caminho. Se você for, você vai quebrar a cara. Vai abrir uma brecha, o diabo vai entrar, o diabo vai agir. Então, nós precisamos olhar, refletir, o que eu estou fazendo, o que eu fiz ou o que eu não fiz. Porque às vezes, né, tem relacionamentos que terminam por coisas que não fazem mais. Porque nós precisamos entender também as linguagens de amor de cada pessoa. Tem pessoas que a linguagem de amor dela é servir. É fazer bolo, é fazer comida, é arrumar a casa, deixar tudo bonito, tudo arrumado para esperar o outro. E a linguagem do outro, às vezes, é ganhar presente ou dar presente. E daí, muitos casamentos terminam, sabe por quê? Depois que namoram, quando são namorados, né? Ai, manda flor ou compra uma flor, uma rosinha que seja. Leva um bombom, leva um chocolatinho, nossa. E depois que casa, por que isso termina? Isso é coisas que devem ser cultivadas. Cada pessoa tem a sua linguagem de amor. Só que nós precisamos entender qual é a linguagem do nosso cônjuge, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, e manter isso depois. Eu preciso compreender a forma que ela mostra que ela me ama. Se ela, às vezes a pessoa não é de conversar, ela demonstra através de atitudes, como eu falei, atos de serviço. Ela gosta de deixar tudo impecável, a roupa arrumadinha, passadinha, cheirosa, a casa arrumada. Essa é a forma, a linguagem de amor dela. O outro, às vezes é bem desligado nisso, nem tá, né? Onde chega, larga o tênis, porque não é por mal que a pessoa faz isso. Porque ele chega, larga e vai. Mas a linguagem de amor dele, de repente, seja de dar um presente ou de receber um presente. Cada pessoa tem a sua. Então, nós precisamos entender a linguagem de cada um. No próximo devocional, conforme o Espírito Santo me der a direção, quem sabe eu falo das 5 linguagens do amor. Então, que você reflita nesta palavra. Por que muitos relacionamentos estão terminando hoje? E por que o relacionamento entre o homem e Deus também para? Não é cultivado, porque a pessoa não ora, a pessoa não busca, não se consagra, não tira um tempo para Deus. Hoje ela perde mais tempo nas redes sociais do que com o filho, do que com a esposa, do que com o esposo. Ela perde mais tempo ali do que pegar a Bíblia, ler, ou desligar o celular e dizer para a esposa, vamos sentar aqui, vamos ler uma palavra junto, vamos orar juntos. Quanto tempo você não faz isso? Você deve entender que você deve levar o reino para dentro da tua casa. Quando Jesus diz aqui, ó, venha o teu reino, seja feita, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então, nós levamos o reino para dentro da nossa casa. Quando Jesus disse, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, está escrito em Provérbios. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então, nós ensinamos as crianças dentro da nossa casa. Se eu tirar 10 minutinhos que seja por dia, dizer agora todos vão deixar o celular de lado, vamos pegar a Bíblia aqui, vamos colocar um louvor, vamos ler uma palavra, depois nós vamos cantar, depois nós vamos orar. Isso é levar o reino de Deus para dentro da tua casa. Levar o reino para a tua família. O que você tem levado?
O que você tem falado, o que você tem dialogado com o teu cônjuge, com Deus? Você tem feito a vontade do Pai ou só a tua? Ou é só a tua que prevalece? Quanto tempo faz que você não ora, que você não chora, que você não busca? Quanto tempo faz que você não ora de madrugada, que você não tem esse momento de intimidade com o Pai? Quanto tempo faz? Pois é. Só que quando as lutas se levantam, não adianta querer culpar Deus, porque Ele está aqui. Mas quem tem que se chegar a Ele somos nós. A palavra diz: aquele que se achegar a mim, eu me achegarei a Ele. Aquele que busca, encontra. O que bate, recebe. O que pede, recebe. Nós temos que dar o primeiro passo. E de repente, aí na tua casa, está faltando você dar o primeiro passo. De repente você está esperando que o teu cônjuge faça algo para você, mas você tem que fazer primeiro. Aí você vai despertar aquele sentimento que de repente estava adormecido ali. Olha, Deus deu essa direção, o Espírito Santo mudou ali, né, o rumo da conversa, mas então ele sabe o que quem vai ouvir esse devocional está precisando. Então, que Deus fale mais ao teu coração e que você mergulhe nessa palavra, que você tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, que o Senhor venha unir propósitos, que o Senhor venha abençoar os casamentos, os relacionamentos que estão desgastados, que assim, Pai, eles venham também restaurar a aliança e o compromisso contigo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.